meus irmãos, há alguns domingos nós estamos considerando essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Nós vimos como eles foram enviados pela igreja de Antioquia, da Síria, pela direção do Espírito Santo, para cumprirem a obra que, na passagem que eu li há pouco com os irmãos, eles completaram, eles concluíram. Nós lemos no versículo 2 do capítulo 13, que servindo eles ao Senhor, lá em Antioquia, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E vimos como a igreja, jejuando e impondo a mão sobre eles, os despediram e eles partiram da cidade de Antioquia, da Síria, navegaram até a ilha de Chipre, aportaram em Salamina e ali então começaram a anunciar o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Eles cruzaram toda a ilha, se dirigiram para o outro lado, o lado ocidental, e lá pregaram também o evangelho, e Paulo teve aquele confronto com Bar-Jesus, o qual queria impedir que a palavra fosse recebida pelo procônsul Sérgio Paulo e esse viesse a ser convencido e convertido pela pregação do Evangelho. Vimos como dali eles pegaram um navio, se dirigiram até o sul da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e então avançaram até a cidade de Antioquia da Psídia, e ali, mais uma vez, anunciaram o Evangelho nas sinagogas, e muitas pessoas deram as boas-vindas ao Evangelho. Alguns não quiseram aguardar até a próxima semana para ouvirem mais sobre o Evangelho e se apegaram a Paulo e Barnabé e foram ali orientados, instruídos e encorajados por eles. Vimos também como, perseguidos em Antioquia, eles se dirigiram para Icônio e ali novamente anunciaram o Evangelho. Houve grande perseguição, houve uma grande divisão da cidade. Uns eram pelos judeus, perseguidores dos apóstolos, outros eram pelos apóstolos. E vimos como, depois de continuarem ali, perseverando e confirmando a palavra da graça de Deus para os habitantes da cidade de Icônio, Paulo e Barnabé se dirigiram a Listra, aonde, mais uma vez, pregaram o Evangelho da graça de Deus. Há pouco lemos essa porção que eu expus no domingo passado, em que Paulo, depois de haver curado um homem aleijado, paralítico, foi tido por uma das divindades locais, juntamente com Barnabé, e como apenas com dificuldade eles conseguiram dissuadir aquelas pessoas de oferecerem sacrifícios a eles como se eles fossem deuses. Mas aquele mesmo povo que naquele instante queria adorar a Paulo e Barnabé como se deuses eles fossem, instigados pelos gentios, pelos judeus que vinham em perseguição a Paulo e Barnabé, eles apedrejaram o apóstolo Paulo e, tido por morto, ele foi conduzido para fora da cidade e ali então se restabeleceu, se levantou, novamente entrou na cidade e então no outro dia, como nós vimos aqui no domingo passado,
ele se dirigiu para a cidade relativamente próxima de Derbe, aonde nós somos informados que ali ele pregou o Evangelho. Meus amados irmãos, o texto que nós temos diante de nós é exatamente o final desta primeira obra missionária do apóstolo Paulo. Observem que no capítulo 13, no versículo 2, no início dessa viagem missionária, Paulo e Barnabé, separados pelo Espírito Santo, haviam sido enviados para uma obra. É isso que lemos no versículo 2, um trabalho específico, uma obra. E no capítulo 14, na passagem que estamos lendo, no versículo 26, nós vemos Paulo chegando em Antioquia de volta, e ali, e de onde eles haviam sido recomendados à graça de Deus, ali eles prestando um relatório da obra, do trabalho, a mesma palavra, no capítulo 13, verso 2, que com a graça de Deus eles haviam concluído. E eu quero considerar esse texto, essa passagem bíblica com os irmãos, sob esse título de missão cumprida. Começar uma obra é relativamente fácil. Perseverar numa obra em meio às tribulações, lutas, perseguições, sofrimentos e dificuldades, até o fim, e poder finalmente dizer missão cumprida, meus irmãos e irmãs, é outra coisa bem diferente. Mas aqui nós temos diante de nós o relato dessa fase final da obra que o Espírito Santo havia confiado a Paulo e Barnabé nessa primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo empreenderia, levando o Evangelho, anunciando o Evangelho até aos confins da terra. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para essas informações que Lucas nos fornece nesse final da obra, da primeira obra, viagem missionária do apóstolo Paulo, chamando a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para o ministério descrito aqui de maneira muito sucinta por Lucas, de Paulo em Derbe e depois em Perge. Paulo já havia passado por Perge, por alguma razão, Lucas não havia mencionado que ele havia pregado o Evangelho ali, ele, pelo que tudo indica, havia apenas passado ali, e então, quando se dirigiu para a cidade de Antioquia. Mas, no retorno, ele vai passar por Perge, e, antes disso, Lucas começa esse registro aqui, mencionando um resumo muito sucinto da atividade missionária de Paulo e Barnabé ali na cidade de Derbe. Nós lemos no capítulo 14, no versículo 21, apenas isso. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. E depois de eles voltarem, passando novamente por Listra, Icônio e Antioquia, retornando pelas cidades onde eles haviam passado e estabelecido igrejas com a graça de Deus, nós vamos ler um pouco mais adiante, que eles também anunciaram a palavra de Deus na cidade de Perge. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para essa menção que Lucas faz dessa atividade missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé nessas cidades de Derbe e Perge. Acerca de Derbe, nós lemos apenas duas coisas. Ali eles anunciaram o Evangelho. E ali muitas
foram feitos muitos discípulos, ou seja, muitas pessoas responderam positivamente ao Evangelho, se converteram e foram feitos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Lemos isso no versículo 21. E acerca da pregação deles em Perge, no versículo 25, nós lemos apenas uma informação. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, ao porto da Atália, onde eles pegariam o navio e se dirigiriam de volta para Antioquia da Síria, de onde eles haviam sido encomendados à graça de Deus no início daquela viagem missionária. Brevíssimas informações, mas basta. O que eles fizeram ali foi anunciar o Evangelho. Na verdade, o que Paulo e Barnabé fizeram durante toda essa viagem missionária pode ser resumido nisso. Eles saíram para anunciar o Evangelho. E nós temos repetidas vezes enfatizado para os irmãos a relevância da pregação do Evangelho na obra da Igreja de Cristo, da promoção do Reino de Deus neste mundo. Ainda hoje pela manhã, tive a oportunidade de ressaltar para os irmãos, estudando o capítulo 6 do livro de Atos, como preparação para a eleição de presbíteros e diáconos que estaremos realizando dentro de algumas semanas, que essa é a função essencial e primordial da Igreja de Cristo neste mundo. A Igreja é coluna e baluarte da verdade. A nós, a Igreja de Cristo, foram confiados os oráculos de Deus. E nos compete preservar as verdades que Deus revelou na sua palavra, anunciar as verdades que Deus revelou na sua palavra e, pela misericórdia e graça de Deus, aplicar essas verdades à nossa própria vida, para o nosso bem, meus irmãos e irmãs, e para a honra e para a glória do nosso Deus. Uma menção muito breve da passagem de Paulo e Barnabé nessas cidades, Derbe e depois em Perge. Mas a informação que Lucas não deixa de registrar, como aconteceu em toda essa viagem missionária, é que ali eles foram para anunciar o Evangelho. E foi isso que eles fizeram, e não sabemos detalhes, não sabemos praticamente mais nada, a não ser que o ministério deles ali em Derbe, pelo menos, foi muito bem sucedido. E várias pessoas creram no Evangelho pregado e se tornaram aquilo que nós somos também, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Salvos por Ele, crendo que que em Cristo Jesus apenas existe salvação para nós nos tornamos servos, escravos, discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meus irmãos e irmãs, Lucas, nesse final da viagem missionária de Paulo e Barnabé, ele não apenas menciona brevemente, como vimos, o ministério deles ali naquelas cidades, que se concentrou em anunciar o Evangelho, como em tudo mais, ressaltando a importância da pregação do Evangelho, mas Lucas registra também a estratégia do apóstolo Paulo, que ele vai seguir praticamente em toda a sua obra missionária, não apenas de fundação da igreja, através da pregação do Evangelho, principalmente nas sinagogas, quando havia uma sinagoga judaica, quando não, fosse aonde Deus desse a oportunidade, ele assim anunciava e pregava o Evangelho. Mas aqui nós temos informações acerca da estratégia do apóstolo Paulo, não para a origem da igreja, mas para o estabelecimento da igreja, para a confirmação da igreja. Na obra missionária do apóstolo Paulo, ele não apenas saía pregando o Evangelho numa cidade, se dirigindo para outra cidade, pregando o Evangelho, de fato ele fez isso,
mas sempre o apóstolo Paulo encontrava uma maneira de retornar àquelas cidades. Ou pelo menos enviar um dos seus auxiliares próximos, um evangelista, para que ele então fortalecesse os discípulos, confirmasse os crentes em Cristo, advertisse os crentes quanto às dificuldades próprias da vida cristã e encorajasse aqueles irmãos e irmãs a perseverarem firmes na graça e na misericórdia do Senhor, apesar das tribulações, das privações e das perseguições. E se os irmãos observarem, nós vemos, é uma pena que não temos aqui um mapa, senão isso ficaria bem claro ali na região. O apóstolo Paulo saiu de Derbe, saiu de Antioquia, mais ou menos assim, ele se dirigiu para a ilha de Creta, foi para o outro lado da ilha de Creta, subiu até o sul da Ásia Menor, depois continuou avançando, cruzando montanhas para pregar o Evangelho em Antioquia, depois em Listra, depois em Icônio, em Listra, e finalmente em Derbe, e ele poderia ter bem mais fácil, feito uma viagem bem mais rápida, bem mais curta, bem mais segura e cômoda, pela via pavimentada, chamada de Romana, e que se dirigia para o ocidente e ali passar por Tarso, a sua cidade natal, e então por terra se dirigir ali agora pelo norte, novamente chegar em Antioquia. Quem conhece o mapa ali da região visualiza bem como seria mais fácil. Mas Paulo não fez isso. Eles preferiram voltar exatamente naquelas cidades onde eles haviam pregado o Evangelho, estabelecido grupos de discípulos, de crentes em Cristo, com o propósito de fortalecer aquelas almas, como nós lemos aqui. Com o propósito de fortalecer aqueles irmãos e irmãs que haviam colocado a confiança deles em Cristo Jesus como Salvador deles. E aí vemos o apóstolo Paulo fazendo uma viagem perigosa. Ele havia sido perseguido em Listra, ele volta para Listra. Ele havia sido perseguido em Icônio, ele volta para Icônio. E ele havia sido perseguido em Antioquia, e ele volta para Antioquia. Mesmo com risco, mesmo se expondo a perigos, ao invés de ele seguir o caminho mais curto e mais seguro, e ali chegar e retornar a Antioquia, ele retorna por onde ele já havia estabelecido essas igrejas, para ali anunciar o Evangelho, para ali, como lemos no texto, fortalecer as almas daqueles discípulos. No versículo 22, a partir do verso 21, nós lemos: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, ou seja, em Derbe, e feito muitos discípulos, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse foi o propósito do apóstolo Paulo nesse retorno. Ele não apenas anunciou ali, Lucas registra, não apenas aquele ministério de Paulo e Barnabé ali em Derbe, e depois um pouco em Perge, mas Lucas registra também a confirmação, o estabelecimento daquelas igrejas aonde o apóstolo Paulo já havia passado, pregado o Evangelho, e ali ele estava retornando exatamente para fortalecer aqueles irmãos. E como Paulo fortaleceu aqueles irmãos? Ele fortaleceu, diz o texto, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Podemos imaginar Paulo ali, dizendo: irmãos, vocês já têm experimentado um pouco das tribulações pelas quais nós temos que passar como crentes em Cristo Jesus. Vocês têm visto e tido notícias de como nós mesmos temos sido atribulados e perseguidos exatamente por amor ao Evangelho, porque pregamos o Evangelho de Deus. Mas saibam que isto é assim mesmo, e permaneçam firmes na fé, apesar das dificuldades, das tribulações e das perseguições pelas quais vocês venham, porventura,
a passar. E nessa obra de estabelecimento das igrejas já fundadas, a ênfase aqui recai nesse fortalecimento dos irmãos, na advertência que Paulo fez de que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, a porta de entrada no reino de Deus, o caminho é pavimentado de tribulação e de sofrimento. Praticamente é impossível nós entrarmos na porta do reino de Deus aqui encarado como aquela realidade futura, escatológica, quando o Senhor Jesus voltar, ou então quando nós partimos daqui e entramos nesse reino, pelo menos nesse momento aqui, o reino de Deus é tratado dessa maneira, essa porta é pavimentada por sofrimento. E aqui Paulo vai advertir aqueles irmãos e encorajar aqueles irmãos, mas encorajar, não dizendo, irmãos, não se preocupem, que tudo vai correr bem e não vai haver problema nenhum. Não, ele encoraja de maneira absolutamente realista, real. As tribulações vêm sim. As privações certamente surgirão. Provavelmente vocês serão perseguidos. Mas nós podemos imaginar o apóstolo Paulo dizendo àqueles irmãos, encorajando aqueles irmãos nesse contexto, mais ou menos com as palavras que ele utilizou ao escrever a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, onde ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Esse é o conforto do Evangelho. Esse é o consolo real de todo crente em Cristo. Não a ideia ilusória de que nós viveremos nesta vida como crentes, tudo correndo bem, sem passarmos por privações, provações e tribulações. Mas o conforto do crente é a certeza de que, embora neste mundo nós provavelmente passaremos por provações e tribulações por amor a Cristo, se formos fiéis a Ele, o que nos conforta e consola é que os sofrimentos presentes, as tribulações presentes, as perseguições presentes, elas não são para comparar com a glória por vir a ser revelada na nossa própria vida. Com aquela herança que nos está guardada, reservada e preservada nos céus, para aqueles que estão sendo atribulados, é verdade. Perseguidos, pode ser verdade. Mas guardados pelo Espírito Santo de Deus, pelo mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, nos preserva e nos guarda, e nada nos acontecerá, a não ser aquilo que esteja debaixo da vontade santa, boa, agradável e soberana de Deus para a nossa vida. Então, meus irmãos, aqui vemos Paulo voltando, confirmando aqueles irmãos, como exortando-os a permanecer firmes na fé e, ao mesmo tempo, alertando-os para o fato de que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Mas essa obra de confirmação das igrejas já estabelecidas nessa primeira viagem missionária, essa obra de fortalecimento e estabelecimento daquelas igrejas, não se resumiu a esses conselhos, a essas exortações, a essas admoestações que Paulo foi dando naquelas igrejas aonde ele já havia originalmente anunciado o Evangelho. Mas essa obra de estabelecimento da igreja incluiu também organização daquelas igrejas. Nós lemos no verso 23 que o apóstolo Paulo voltou passando por aquelas igrejas, promovendo a eleição de presbíteros, orando com jejuns e encomendando aqueles irmãos ao Senhor em quem eles haviam crido.
Isso é outra prática do apóstolo Paulo. Nem sempre nós somos informados desses detalhes acerca da organização das igrejas. Mas várias vezes nós encontramos referências ao fato de que estas igrejas que iam sendo estabelecidas, elas iam sendo organizadas e dirigidas não por uma pessoa, mas pastoreada por um colegiado de anciãos, por um colegiado de presbíteros daquelas igrejas, que eram escolhidos ou indicados pelos apóstolos e então encarregados de, com a graça de Deus, supervisionarem espiritualmente o rebanho que Deus confiou para que eles pastoreassem. Nós encontramos uma referência primeira aos presbíteros no capítulo 11 do livro de Atos, no versículo 30, lá na igreja já de Jerusalém. Na igreja de Jerusalém, no capítulo 11, no versículo 30, nós lemos que quando Paulo e Barnabé levaram aquela oferta, aquele auxílio que a igreja de Antioquia havia levantado para socorrer a igreja de Jerusalém, eles foram e entregaram aquelas ofertas aos presbíteros. Versículo 30, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Paulo e de Barnabé e Saulo. Portanto, na igreja de Jerusalém, já estavam, os apóstolos já tinham estabelecido ali presbíteros que estavam já supervisionando a igreja. E a razão é simples, os apóstolos passariam, mas as igrejas continuam necessitando de direção, de organização, de pessoas que supervisionem, orientem, auxiliem, encorajem, admoestem, instruam e disciplinem também. E isto vinha sendo feito. Nós vemos outro exemplo em Atos mesmo, ainda vamos chegar lá, no capítulo 20, mas é uma passagem certamente conhecida dos irmãos, aonde nós lemos que, no versículo 17 do capítulo 20, que em uma outra viagem posterior, missionária do apóstolo Paulo, já retornando, ele passou por Mileto, e de Mileto, versículo 17, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Em Éfeso também havia presbíteros que estavam supervisionando a igreja. No versículo 28, nós vemos o apóstolo Paulo se dirigindo a esses presbíteros, dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em Timóteo, no capítulo 3, em Tito, no capítulo 1, e ainda em outras passagens, nós vamos encontrar referências a esses presbíteros, sempre mostrando que as igrejas não são entregues a si próprias, as pessoas convertidas não são deixadas para continuar a vida por si próprias, mas sempre elas são organizadas, são agrupadas e são estabelecidos, entre outras coisas, presbíteros, para supervisionarem as igrejas, como bispos, como supervisores do rebanho, para pastorear o rebanho, guardando o rebanho, alimentando o rebanho, confortando quando necessário, encorajando quando isso for preciso, e também admoestando, repreendendo e disciplinando quando isso também se mostrar necessário. E nós encontramos, portanto, meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo retornando por aquelas igrejas, confortando aqueles irmãos, encorajando aqueles irmãos
e admoestando e alertando, advertindo que a esse caminho do Evangelho, do discipulado cristão, é um caminho pavimentado de tribulação e de sofrimento. Mas Deus nos guarda e nos encaminha. E, embora não haja nenhuma garantia de que a viagem será tranquila, é certo e seguro de que a chegada será segura e garantida pela misericórdia e graça de Deus. Mas eles também escolheram, aqui nós temos a tradução de uma só palavra no grego, no original, promovendo-lhes eleições de presbíteros. Mas no texto original nós não temos exatamente promovendo eleições, não é absolutamente certo se houve eleições aqui, se nessas igrejas ali incipientes, a própria congregação escolhia os seus presbíteros, ou se os apóstolos simplesmente identificavam, indicavam, escolhiam e ordenavam pessoas e colocavam ali naquela função. A palavra aqui utilizada pode muito bem ser traduzida simplesmente como, e eles passaram ali em cada igreja indicando os presbíteros e nomeando os presbíteros, e depois então orando e com jejum, encomendando àqueles irmãos a graça de Deus. Em outras passagens, nós encontramos o apóstolo Paulo fornecendo instruções para que a própria igreja escolhesse dentre eles, homens para realizar essa atividade, essa função de supervisores espirituais do rebanho. Mais uma coisa nós somos informados, é que eles julgavam essa escolha, essa indicação de presbíteros, uma atividade tão relevante, que algumas vezes nós vemos essa atividade ser levada a efeito, acompanhada não apenas de oração, mas acompanhada de jejum. Jejum na Bíblia, já mencionei aos irmãos, é um recurso extraordinário. Não é um recurso ordinário. É alguma coisa a ser realizada em momentos críticos, em momentos importantes, em momentos de grande tribulação, ou aflição, ou grandes bênçãos, ou em momentos de grande decisão na vida. Precisamos tomar uma séria decisão, e nós então podemos nos abster do alimento, para não termos que nos preocupar com essas coisas, e então nos dedicarmos mais integralmente à oração, à leitura bíblica e à meditação. E foi isso que eles fizeram aqui, nos indicando, nos mostrando que isso é uma coisa séria. Tão séria que, com muita propriedade, nós podemos convocar um jejum para um dia de eleição de oficiais, para fazermos isso com propriedade, procurando descobrir qual é a vontade de Deus e quais são aqueles que Deus comissiona, chama, vocaciona para exercerem essas atividades, essas funções, esse ofício de pastor, de pastores do rebanho na igreja do Senhor Jesus Cristo. Também somos informados, meus irmãos, que eles não apenas diretamente orientaram, admoestaram e fortaleceram, exortaram aquelas igrejas, confirmando, estabelecendo as igrejas, e promoveram as eleições, ou indicaram ali, estabeleceram os presbíteros com oração e jejum, mas Paulo e Barnabé sabiam muito bem que homens, por si próprios, não estão capacitados para a realização dessa obra. E por isso eles confiaram à igreja não apenas aqueles presbíteros, aquela liderança espiritual, aqueles supervisores espirituais do rebanho, mas em última instância, eles confiaram àquelas igrejas a graça e a misericórdia do Senhor. Lemos no versículo 23, que promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor
em quem eles haviam crido. Não é certo se a referência é apenas aos presbíteros que haviam sido indicados, ou à igreja como um todo. Mas não importa. De um modo ou de outro, o que eles estão fazendo é reconhecer que a graça de Deus é que nos sustenta e que nos capacita para permanecermos firmes na fé e, no caso dos ministros, da supervisão, dos presbíteros regentes e também dos presbíteros docentes. Deus que nos capacita para o exercício do ofício para o qual Ele nos tem comissionado. Aqueles que pensam que são suficientes para essas coisas estão muito enganados. Paulo, depois, escrevendo à igreja de Corinto, pergunta mais uma pergunta de retórica: quem é suficiente para essas coisas? Nós não somos suficientes. Mas depois ele explica: a nossa suficiência vem do Senhor. E sabendo que a nossa suficiência vem do Senhor, Paulo retornou àquelas igrejas para confirmar aquelas igrejas, estabelecer uma liderança espiritual sobre aquelas igrejas. Mas ele partiu como ele havia partido da igreja de Antioquia com Barnabé para a realização daquela primeira viagem missionária. Aqui mesmo, nessa porção que nós lemos, nós lemos no versículo 26, uma referência de quando eles haviam saído de Antioquia, no início da viagem missionária, que eles haviam sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora eles haviam já cumprido. Eles saíram sob direção do Espírito Santo para a realização dessa obra missionária e foram encomendados à graça de Deus. E à medida em que eles passavam pelas igrejas de volta, organizando e estabelecendo as igrejas e instituindo ali os presbíteros, ele os encomendava também a mesma graça de Deus que os estava dirigindo durante toda aquela viagem missionária. Mas, meus irmãos e irmãs, esse texto nos diz mais. Além dele nos dar essas informações sucintas sobre o ministério de Paulo e Barnabé final nas cidades de Dri e Perge, enfatizando a pregação do Evangelho, e além de nos dar essas informações acerca da prática do apóstolo Paulo de retornar às igrejas inicialmente fundadas por ele, para estabelecer as igrejas, confirmando os crentes, escolhendo os presbíteros e confiando-os à graça de Deus, e enfatizando que importa por muitas tribulações entrar no reino de Deus, Lucas também registra o final mesmo da missão. Quando Paulo e Barnabé, terminada essa obra, tendo anunciado o Evangelho também em Derbe e em Perge, e havendo já retornado por Listra, Icônio, Antioquia, fazendo essas coisas que nós estivemos mencionando aqui, para o estabelecimento seguro, firme, mas maduro daquelas igrejas, somos informados de que Paulo e Barnabé foram atravessaram a Psídia, se dirigiram a Panfilha, e depois de terem anunciado a palavra ali em Perge, eles desceram até o porto da Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. O que eles fizeram foi descer até o porto, cidade costeira, ao porto da Atália, ali no sul de onde hoje é a Turquia, a Ásia Menor, e dali então eles pegaram o navio e foram de volta para casa, vamos dizer assim. Voltaram para a igreja que os havia enviado naquela obra missionária. E então, meus irmãos, somos informados que retornando a Antioquia, a igreja de Antioquia da Síria, eles reuniram a igreja, convocaram a igreja, podemos imaginar um irmão dizendo para o outro: olha, Paulo e Barnabé retornaram da viagem e nós vamos ter uma reunião hoje à noite, então no domingo, como era o costume, no primeiro dia da semana, e ali a igreja então afluiu, os irmãos chegaram até um determinado local, o local é irrelevante no Novo Testamento,
o espaço físico é absolutamente irrelevante no Novo Testamento. A igreja de Cristo é a congregação dos santos. E ali, reunida a igreja, Paulo e Barnabé prestam um relatório das atividades missionárias deles. Isso é muito apropriado. Se a igreja os havia encaminhado, comissionado, enviado, provavelmente subsidiado financeiramente o trabalho, a obra missionária, é perfeitamente natural que, retornando, eles pudessem prestar um relatório à igreja. E eles prestaram esse relatório. E Lucas menciona, nesse relatório, destaca apenas praticamente duas coisas. Uma, que eles relataram, de maneira sucinta, tudo quanto Deus havia feito com eles. Versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. Irmãos, isso mostra que eles tinham perfeita noção de que não eram eles que estavam realizando aquela obra, mas que era Deus que estava realizando aquela obra com eles. Eles eram instrumentos de Deus. Eles eram os cooperadores da obra que Deus estava realizando. Lemos, e desde o início dessa exposição do livro de Atos, eu tenho procurado chamar a atenção dos irmãos para o fato de que o que Lucas registra nesse segundo volume da obra, o livro de Atos, o primeiro volume foi o seu evangelho, o evangelho de Lucas, o que Lucas faz aqui é relatar não apenas as coisas que os apóstolos estavam fazendo, mas que Cristo continuava fazendo por intermédio dos apóstolos. O primeiro versículo do livro de Atos diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que, depois de havendo dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. No primeiro livro, o Evangelho de Lucas, Lucas registra as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Implícito está que nesse segundo livro, ele relata as coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar. Não diretamente encarnado aqui conosco, como ele esteve durante a sua vida e o seu ministério. Mas agora, triunfante, havendo ressuscitado, sendo assunto à direita de Deus, tendo recebido toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra, Cristo continuava a agir pelo seu Espírito, presente nessa viagem o tempo todo, na escolha, no encaminhamento, em tudo, e através dos apóstolos, para realizar a obra que Cristo mesmo estabeleceu e vem realizando, no sentido de que o Evangelho fosse anunciado, rompesse os muros de Jerusalém, rompesse aquelas regiões circunvizinhas e finalmente pudesse alcançar até aos confins da terra. Meus irmãos, como eles relataram bem. Eles não relataram aquilo, irmãos, vamos chegar aqui e vou relatar o que nós fizemos. Nós fizemos isso, aquilo outro. Não, meus irmãos e irmãs. Eles relataram com alegria, dizendo aquilo que Deus, que Cristo havia feito por intermédio dele. Como eles haviam enfrentado os problemas, como eles foram perseguidos, como Deus os havia livrado em várias ocasiões e circunstâncias, como Deus permitiu que eles fossem apedrejados, mas os preservou Paulo, a vida de Paulo naquela circunstância, como as igrejas foram sendo estabelecidas. E, meus irmãos, como acontece em todos os relatórios, sempre há algumas ênfases. E eles enfatizam uma coisa: como Deus mesmo havia, durante aquela viagem missionária, aquela primeira viagem missionária, aberto aos gentios a porta da fé. Essa é a ênfase. Na verdade, Lucas parece registrar esse final sempre enfatizando alguma coisa. Ele enfatiza aqueles últimos atos missionários em Derbe e Perge, enfatizando o anúncio do Evangelho.
Ele relata o fortalecimento da igreja, a exortação, o aconselhamento, enfatizando a advertência de que através de tribulações nos importa entrar no reino dos céus. E agora aqui, na fase final e no relatório, Lucas enfatiza alguma coisa, ele enfatiza como agora os apóstolos olhando para trás e visualizando em relance todo aquele tempo de duração daquela viagem, todos aqueles acontecimentos, a saída de Antioquia, a viagem até ao porto, depois indo para Creta, pregando o evangelho ali nas sinagogas, no lado oriental, em Salamina, depois então cruzando a ilha, provavelmente também anunciando o evangelho, confrontando aquele falso profeta judeu, Bar Jesus, para que o procônsul Sérgio Paulo pudesse ser alcançado pelo Evangelho. Como eles saíram dali, e como eles pregaram em Antioquia, como eles pregaram em Icônio, como pregaram em Listra, como pregaram em Derbe, e eles vendo tudo aquilo, as perseguições, as lutas, mas as igrejas se formando, os discípulos sendo ali fortalecidos, edificados, e eles puderam ver como Deus nos conduziu nessa viagem, como Deus nos utilizou nessa viagem para abrir a porta da fé aos gentios. E Lucas termina esse relato da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, mencionando um justo descanso deles. Eles permaneceram ali, não pouco tempo, com os discípulos, adorando a Deus, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, se preparando para outras viagens missionárias, e Lucas fornecendo também as circunstâncias para a resolução de um problema com relação ao papel e ao lugar dos gentios na igreja predominantemente judaica, que será tratado no capítulo 15, se Deus permitir, nós estaremos considerando no domingo que vem. Meus irmãos, eu quero rapidamente concluir essa exposição dessa etapa final da viagem, da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, apenas destacando algumas lições. Primeira lição, já procurei destacar e tive a oportunidade de fazer isso várias vezes durante essa primeira viagem missionária e durante toda essa exposição do livro de Atos. A relevância da pregação. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Deus poderia ter estabelecido outros métodos, outros meios, mas Deus estabeleceu um método por excelência, através do qual o Espírito Santo de Deus alcança e converte pecadores, convencendo-os do pecado deles e da graça de Deus em Cristo. Através do anúncio do Evangelho, da pregação do Evangelho de maneira especial por aqueles que ele vocaciona, prepara e comissiona para a realização dessa tarefa. Nunca os irmãos esqueçam disso. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Já cheguei nos 50, não sei quantos anos ainda Deus vai me dar. Dentro de algum tempo estarei partindo para a glória. Os irmãos vão permanecer. Nunca esqueçam disso, meus irmãos e irmãs. A igreja não é instituição social. A igreja não é um partido político. A igreja não é um varal terapêutico da alma, como já ouvi no passado. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Isso é para o que nós existimos como igreja. Para que a verdade revelada seja preservada, seja anunciada, seja testemunhada por todos nós, pregada por aqueles que Deus comissiona. Porque é através dessa espada do Espírito, a palavra, que Deus avança e promove o seu reino, a sua honra e a sua glória. Para isso nós fomos criados, para isso Deus estabeleceu a igreja. Não foi para o nosso bem, foi para a honra e para a glória dele. O lugar, o papel, a importância, a relevância da pregação e do anúncio do Evangelho. Mas esse texto também nos dá outra lição, meus irmãos.
é a lição acerca daquilo que nós devemos esperar da vida cristã. Eu sei que os irmãos estão afeiçoados com as ênfases evangélicas, das pregações evangélicas nessa época. Você se converte, vem à igreja, e então tudo está bem, e você vai ter saúde, e vai ter prosperidade, e então a sua vida vai ser uma maravilha, e vários testemunhos sendo apresentados de como era antes, a pessoa era pobre, que não tinha isso, não tinha aquilo, e agora tem carro, tem isso, tem aquilo, e maravilha, aleluia, e agora não tinha saúde, agora tem saúde. Meus irmãos, esse não é o evangelho pregado pelos apóstolos, e esse não é o evangelho bíblico. Pelo contrário, Paulo várias vezes adverte que nós vamos ser perseguidos, vamos passar por provações e tribulações exatamente por causa do nosso amor a Cristo e por causa da nossa determinação de sermos fiéis a Ele. E Paulo aqui mesmo deixa perfeitamente claro: a porta de entrada do reino de Deus é pavimentada de tribulações, provações e sofrimentos. Aquilo que Paulo experimentou na carne, ele admoesta, adverte, alerta. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O nosso conforto não é a esperança vã, romântica, de que tudo vai nos correr bem. O nosso conforto é de que as tribulações, os sofrimentos, provações e perseguições do tempo presente, eles não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós, quando pela misericórdia e graça de Deus, nós tomarmos posse da herança que nos está preservada na glória. Mas esse texto também enfatiza a importância bíblica para a organização da igreja e para o fato de que a igreja de Cristo, ela não é apenas uma instituição, não é apenas um corpo orgânico, igreja invisível, mas ela é também uma igreja visível, uma instituição, aonde Deus, a igreja é composta não apenas por membros, mas composta por membros e por pastores. Presbíteros são pastores. A atividade nossa, todos nós, presbíteros docentes, no caso aqui eu, presbítero regente, presbítero Zoênio, presbítero Sérgio, presbítero Raimundo, presbítero Jonas, nós somos pastores. Somos supervisores e a nós compete pastorear o rebanho sobre o qual Deus nos constituiu bispos. E essa é a maneira de Deus. Não aprove a Deus simplesmente converter as pessoas e então deixar cada um ser edificado pela sua devocional, pela sua própria leitura da Bíblia, ou por um aconselhamento ou ministério múltiplo de uns para com os outros apenas. Isso está incluído. Mas aprove a Deus congregar, fazer uma igreja, reunir pessoas, estabelecer sobre essas pessoas pastores, supervisores do rebanho, que têm como dever estarem atentos, observarem e aconselharem, e exortarem, e admoestarem, instruírem e disciplinarem, quando necessário, para o próprio bem do rebanho que Deus, sobre o qual Deus nos constituiu supervisores espirituais, nos constituiu bispos. Mas uma ênfase talvez mais importante desse texto, nessa passagem, irmãos e irmãs, ainda seja no fato de como é Deus quem supervisiona tudo. Os pastores são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Tanto na obra evangelística, na obra missionária, como na obra de edificação da igreja, na obra pastoral, ministério pastoral, nós temos que confiar não em homens, mas em Deus. Quando eles saíram para a obra missionária, como eu ressaltei para os irmãos, eles foram encomendados à graça de Deus. Eles foram despedidos,
e foram encomendados, vimos isso aqui no versículo 26, e então saíram para aquela obra missionária. Nós vemos como o Espírito Santo havia separado Paulo e Barnabé. Vimos como o Espírito Santo dirigiu tudo. No versículo 4 do capítulo 13, então, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram da Seleucia e dali navegaram para Chipre. Era o Espírito Santo dirigindo. E aqui, Paulo prega, ensina, anuncia o Evangelho, estabelece supervisores espirituais sobre a igreja, mas ele sabe que a obra é de Deus. E por isso, ele recomenda àqueles irmãos, àquelas igrejas, a graça preservadora, salvadora, santificadora, redentora de Deus em Cristo Jesus. E quando eles vão prestar o relatório, como vimos há pouco, eles não chegam dizendo o que nós fizemos, mas eles chegam relatando aquilo que Deus fez e como Deus abriu a porta da fé para os gentios. Na verdade, só Deus pode abrir a porta da fé. Nós pregamos, os irmãos testemunham, podem evangelizar. Nós podemos comunicar o Evangelho às pessoas. Mas, meus irmãos e irmãs, só Deus, só o Espírito Santo de Deus tem poder para abrir a qualquer pessoa a porta da fé. Ele é quem comunica a fé. Ele é quem faz com que a palavra pregada ou anunciada ou testemunhada ou lida frutifique, abrindo o coração, como Deus abriu o coração de Lídia quando o Evangelho foi anunciado e ela se converteu, enquanto que outras não se converteram. Última lição, meus irmãos, que eu quero, e assim, concluir essa mensagem nesta noite. Comecei dizendo que, lendo esse texto, essa passagem, estudando essa passagem nessa semana, o tema me veio à mente logo. Missão cumprida. Comecei dizendo, começar é alguma coisa, mas é pouco. O difícil é terminar. O difícil é concluir. E o que nós temos aqui é exatamente o apóstolo Paulo cumprindo, terminando. Isso é enfatizado. Eles saíram para uma obra. Capítulo 13, versículo 3, para a qual o Espírito Santo os havia separado. E quando eles retornaram, capítulo 14, versículo 26, é mencionado que dali eles tinham saído, recomendados à graça de Deus, para a obra que eles haviam já cumprido. Missão cumprida. É muito bom quando pela misericórdia e graça de Deus, nós podemos não apenas dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que tal nós realizarmos tal empreendimento ou tal atividade, mas quando dirigidos por Deus, nós fazemos aquilo que Deus comissiona e com perseverança, apesar das tribulações, provações, dificuldades, perseguições, nós avançamos e com a graça de Deus podemos dizer como eles aqui, missão cumprida. A obra que nos foi comissionada, esta etapa da obra ministerial foi concluída. E mais tarde, no seu ministério, já vários anos depois, já idoso, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, eu, pela graça de Deus, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê graça, não apenas para começar nesse caminho, mas mesmo sabendo que é um caminho difícil, árduo, perigoso, nós perseveremos, confortados por Deus, animados pelos seus ministros, pela pregação do Evangelho, até o final, para podermos dizer, missão cumprida.